Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a evolução histórica da tabela periódica. Essa aí que é o principal instrumento de consulta aí dos químicos e todos que estudam química, né? Vamos entender aí quais as principais informações que nós podemos retirar desse instrumento de consulta tão importante que é a tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, ela é ordenada em termos aí do número atômico, que é o número de prótons que está presente no núcleo dos átomos, e ela contém todos os elementos químicos que são conhecidos até hoje. Os elementos que eles apresentam propriedades similares, propriedades semelhantes, eles estão presentes no mesmo grupo, na mesma família, na tabela periódica. Então, nós veremos aí como nessa aula também como que foi o desenvolvimento, essa organização aí dos elementos até se chegar na versão atual da tabela periódica. Além disso, ainda nessa aula, nós vamos entender como é possível fazer a distribuição eletrônica sem utilizar diagrama de Pauling. Apenas com a tabela periódica também é possível realizar a distribuição eletrônica dos átomos. E vocês vão perceber nessa parte que nada que está na tabela periódica aí é por acaso, né? A tabela periódica, a quantidade de elementos que tem em cada linha, em cada região da tabela periódica, está bem relacionada aí com aquele processo de distribuição eletrônica que nós vimos na última aula. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem comentários aí para que eu possa melhorar esse conteúdo para as próximas aulas. Então é isso, pessoal, bora começar a aula de hoje. Começar agora a falar sobre o histórico da tabela periódica, pessoal. Então, a origem da tabela periódica, ela se iniciou lá no ano, em torno do ano de 1829, onde que o químico alemão Doberener propôs aí as tríades, onde que os elementos eles eram organizados em grupos de 3, sendo que o segundo elemento, o elemento central, era a média aritmética, a massa dele era a média aritmética dos elementos próximos, né? A média aritmética do elemento que antecedia e o que estava após esse elemento. Então foi a primeira forma de organização que foi proposta aí para poder organizar os elementos, né? Conhecidos na época. Nessa época já se conhecia aí em torno de 30 elementos químicos e já se tinha noção das propriedades desses elementos. Posteriormente, em torno do ano aí de 1862, o mineralogista e geólogo francês Jean Courtois, ele propôs uma outra forma de organização dos elementos, de forma que esses elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro, né? Eles iam na espiral do cilindro, os elementos iam rotacionando. Ele percebeu que os elementos na mesma coluna, nessa mesma direção, apresentavam propriedades químicas semelhantes. Após isso, em torno do ano aí de 1865, esse químico francês, o Newlands, que ele também era músico, ele propôs aí que os elementos fossem dispostos em ordem crescente de massa atômica, respeitando as notas musicais. Ele percebeu que as oitavas, a primeira e a segunda oitava, com os elementos que ele tinha ali à sua disposição, apresentavam propriedades semelhantes, né? Como o lítio e o sódio, eles realmente apresentam propriedades semelhantes, o berílio e o magnésio, e assim por diante. Posteriormente, que foi o mais conhecido e mais falado aí, que é o Mendeleev, que é um químico e físico russo. Mendeleev ele tinha o costume de catalogar em fichas as propriedades dos elementos químicos. E em determinado momento, o Mendeleev ele organizou, ele dispôs esses elementos em ordem crescente de massa atômica e de modo que os elementos com propriedades semelhantes foram posicionados aí na mesma coluna, né? Em colunas horizontais e verticais, respeitando aí, então as propriedades semelhantes desses elementos. No próximo slide eu vou mostrar aí essa versão aí, a primeira versão da tabela do Mendeleev, que já foi um avanço bem significativo aí em termos de organização periódica dos elementos. E por fim, o químico inglês
chamado de Henry Moseley, ele, a partir da tabela então do Mendeleev, ele montou a tabela periódica que é bem parecida com o que nós temos hoje. Diferente do Mendeleev, o Moseley ele organizou os elementos em ordem crescente aí de número atômico, que é a mesma ordem, a mesma organização que nós temos hoje na tabela periódica atual. E manteve a organização em colunas, né? Sendo que os elementos com propriedades semelhantes ficaram na mesma coluna da tabela periódica do Moseley. Nesse slide nós temos aí a tabela periódica do Mendeleev, está aqui a imagem aí do Mendeleev. Ele então dispôs os elementos em ordem crescente de massa atômica e manteve os elementos com propriedades semelhantes na mesma coluna e linha, né? Vocês podem perceber aqui os elementos que tinham na época: o hidrogênio, depois o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Está bem a sequência aí que nós temos hoje na tabela periódica atual. Foi bem impressionante aí para a época, né? O Mendeleev ter feito esse tipo de organização dos elementos químicos conhecidos até a época. Nesse outro slide já temos aí a lei periódica, que foi a tabela periódica proposta pelo Moseley, e já é bem parecida com a tabela periódica que nós temos hoje, é praticamente a mesma, né? Com exceção que nos tempos de hoje nós já completamos até o 7º período, a 7ª linha da tabela periódica. Então, o Moseley, a grande sacada dele é que ele ordenou, né, dispôs os elementos em ordem crescente de número atômico. E também, nessa época, ele demonstrou aí que, com seus experimentos, que a carga do núcleo ela é característica de cada elemento químico, né? E realmente o que diferencia cada elemento químico um do outro é a carga nuclear, o número de prótons que tem no núcleo de cada elemento. Aqui nesse slide nós já temos a nossa tabela periódica atual. A tabela periódica atual, pessoal, ela é formada aí por 18 grupos ou famílias. Vocês podem perceber que são as colunas, né? As linhas verticais aí na tabela. Estão numeradas aqui de 1 até 18, né? Além disso, temos 7 linhas ou períodos, que são as linhas horizontais na tabela periódica. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha e cada período da tabela periódica, pessoal, está relacionado com uma camada eletrônica, com um nível energético, que era o que nós estamos vendo lá na parte de distribuição eletrônica da aula passada. Então, a tabela periódica ela apresenta 7 períodos, que são as 7 camadas eletrônicas dos átomos. Além disso, um tipo de representação aí, de identificação da tabela periódica que não está sendo mais tão usado, mas ainda é muito didático, é bom utilizar, né? É chamar os elementos representativos, que são as 2 primeiras colunas, e esses outros que estão em amarelo, elementos químicos representativos, e numerá-los como 1A, 2A, depois você pula essa parte aqui do meio, que está em rosa, são os elementos de transição, que seria aí do grupo 3 até o grupo 12. Pulando essa parte, você vai continuar aqui a numeração dos elementos representativos, que no caso da família do boro é a coluna 3A, família do carbono 4A, do nitrogênio 5A, os calcogênios, que é o grupo ou família do oxigênio, os halogênios, grupo ou família começando aqui do flúor, e os gases nobres, que seria família 8A, ok? Esse tipo aí de representação ele é bem didático, bem importante vocês saberem, porque quando nós estivermos trabalhando aí com ligações químicas, por exemplo, a partir do número aqui, vocês vão saber 1A, 2A, 3A ou 4A, vocês vão associar com o número de elétrons de valência de cada elemento. Por exemplo, o carbono
está na família 4A, quantos elétrons de valência ele tem? 4. Nitrogênio está na 5A, quantos elétrons de valência? 5. Flúor está na 7A, quantos elétrons na camada de valência? 7. E assim por diante, tá? Por isso que é bem importante esse tipo aí de visualização na tabela periódica. Esse tipo de informação, né, que pode ser retirada. Em relação a esse número 3A, se você comparar com o número do grupo, que é 13, é só você subtrair 10 do número do grupo que você chega, se é 3A, 4A, 5A, assim por diante. Por exemplo, o grupo 15, 15 menos 10, 5. É a família 5A. 16, grupo 16, menos 10 é 6, que chega no 6A, e assim por diante. Então, pessoal, os elementos aí que estão na mesma coluna, na mesma linha vertical da tabela periódica, eles apresentam propriedades semelhantes, tá? Tem propriedades bem parecidas. Como eu mostrei para vocês ali, essas famílias dos elementos representativos, elas levam alguns nomes característicos, tá? A família 1A, acho que eu até esqueci de falar no último slide, é chamada de família dos metais alcalinos. O subnível, a distribuição eletrônica dela vai terminar em S1, nós vamos falar mais à frente. A família 2A, chamada de metais alcalinos terrosos. A 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, chamada de calcogênios. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres. É bem importante aí que vocês saibam esses nomes, tá? É super importante na resolução aí das questões dos exercícios. Além disso, pessoal, como eu falei com vocês, a tabela periódica ela é ordenada em termos do número atômico, que seria o menor número que aparece acompanhando o elemento na tabela periódica. Além do número atômico, quais são as outras informações que tem na tabela periódica? O símbolo do elemento. No caso do elemento ferro, o símbolo é o Fe. Lembrando que em relação a essa parte do símbolo, o símbolo de um elemento ele sempre vai começar com a letra maiúscula, seguida ou não de uma letra minúscula. Por exemplo, o símbolo do flúor é o F, maiúsculo. Do ferro é o Fe. Vocês podem perceber que o F ele é maiúsculo e o E minúsculo, ou seja, o Fe se trata do símbolo do mesmo elemento. Tá? Por exemplo, cálcio, símbolo Ca, C maiúsculo, A minúsculo. Enquanto que o carbono, que é só o C, tem só o C maiúsculo, ok? Além disso, do número atômico, do símbolo do elemento, a tabela periódica também todas apresentam a massa atômica. Vai te dar a informação da massa daquele elemento, né? Da massa atômica. Algumas tabelas apresentam alguma informação sobre distribuição eletrônica, mas não são muitas não, né? Algumas apenas. O que é básico aí de ter em toda tabela periódica é o número atômico, o símbolo e a massa atômica. Mas algumas informações aí que são importantes de serem observadas na tabela periódica, pessoal, é você localizar se o elemento ele é um metal ou um ametal. Como você vai fazer isso? Os metais, eles estão mais à esquerda da tabela periódica, estão em rosa aqui nessa imagem, enquanto que os ametais, chamado também de não metais, estão mais à direita da tabela periódica. Essa separação aqui, metais e semimetais, já não é mais tão utilizada, tá? Ainda você pode encontrar em vários livros e tal, mas agora utiliza principalmente apenas a divisão metal e ametal. Se você fazer uma escadinha, o boro está aqui, né? Como se fosse uma escadinha aqui, ó. Descendo aqui, fazendo um zigue-zague, o que está à direita dessa escadinha seria os ametais. Então, ametal. E à esquerda da escadinha, tudo para a esquerda, seriam os metais. Ok? A esquerda é metal. Em relação à diferença aí nas propriedades, os metais eles tendem a formar cátions. Como vocês vão ver lá, eles são bastante eletropositivos, eles tendem a perder o elétron, a doar o elétron. A maioria dos metais está no estado sólido, com exceção do mercúrio, né? Que ele é líquido. No geral, os metais apresentam alto ponto de fusão, eles são maleáveis
e dúcteis. Está relacionado aí à capacidade de formar lâminas e fios, que são bons condutores de calor e eletricidade. Essas aí são algumas características dos metais, que estão os elementos mais à esquerda da tabela periódica. Enquanto que os ametais, os que estão mais à direita, eles tendem a formar ânions, têm propriedades bem diferentes, né? Tendem a formar ânions, porque nós vamos ver na próxima aula, eles apresentam maior eletronegatividade, então tendem a receber o elétron. A maioria deles está no estado gasoso, outra metade no estado sólido e apenas o bromo no estado líquido. Isso está associado ao fato de eles terem, no geral, baixo ponto de fusão. Além disso, eles são maus condutores de calor e eletricidade e também são quebradiços. Então, são propriedades bem diferentes aí dos metais, como vocês podem observar. Agora vocês vão verificar como que na tabela periódica não tem nada ao acaso, né? E a relação, então, da distribuição eletrônica, como é possível fazer distribuição eletrônica na tabela periódica? Vocês lembram que na nossa aula lá, distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, nós tínhamos os subníveis de energia. Então, dentro de cada nível, de cada camada, poderia ter os orbitais do tipo S, cabe no máximo 2 elétrons, do tipo P, no máximo 6, do tipo D, no máximo 10 elétrons, do tipo F, máximo 14 elétrons. Essas letras S, P, D, F vieram lá da quântica, né? Que vão dar o formato da região onde você tem maior probabilidade de encontrar o elétron. E dentro de cada um deles tem um número máximo de elétrons que vai caber ali, né? Além disso, vocês podem perceber que o número quântico principal, que é o que vai de 1 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está relacionada às linhas que são os períodos da tabela periódica, as camadas eletrônicas, né? A tabela periódica ela pode ter uma divisão desse tipo. O orbital do tipo S estaria na região aqui das duas primeiras colunas, que em cada linha, tirando a parte do hidrogênio e do hélio ali, mas ainda, né, em cada linha apresenta no máximo 2 elementos. Na região do S, do subnível S, cabe no máximo 2 elétrons. Vocês podem ver que tem realmente 2 elementos aqui por linha, né? 1, 2 por período. Enquanto que na região do P, que já seria essa região em verde, no P cabe no máximo quantos elétrons? No máximo 6. Vamos contar quantos átomos aqui tem em cada linha na região do P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente, 6 átomos aí na região do P. Orbital P cabe no máximo, do tipo P, cabe no máximo quanto? 6 elétrons, né? Na região aqui do D, que seria essa região amarela aqui no meio, região do D, essa região. Quantos elementos que tem aqui? Vocês vão ver que tem 10 elementos, que está correspondente ao número máximo de elétrons que vai caber no subnível D. Enquanto que na parte aqui de baixo do F, que cabe no máximo 14, na tabela periódica, vocês vão contar aqui 14 elementos aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode ver que bate certinho aí, é bem condizente, né, com o número máximo de elétrons que vai caber em cada subnível desse. Por isso que a tabela periódica ela é tão perfeita, né, pessoal? Tão fantástica. Existe uma série de informações aí que você pode retirar e está super coerente com os outros, com a distribuição eletrônica, por exemplo. Além do fato de você ter noção das propriedades dos elementos a partir da posição dele na tabela periódica, que é o que nós vamos ver principalmente na próxima aula. Então, para poder fazer a distribuição eletrônica pela tabela, começando aqui, ó, você começa em um S, né? Que é a região do S, na primeira linha, primeiro período da tabela, 1S. Depois, você vai lendo dessa forma assim, ó, pula de linha,
do mesmo jeito que você lê, né? Vai seguindo a linha, depois passa para outra. Segue a linha, passa para outra, e assim por diante. Então, como que era a distribuição? Aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6. Vocês podem ver que a partir do 2S, no segundo período, passou lá direto para o 2P. Depois, 3S, 3P. 4S, aqui tem um detalhe, que em vez de ser 4D, você começa no 3D, tá? 4S, 3D, depois volta para a região do P, 4P. 5S, 4D, 5P. 6S, 4F, depois aqui do 6S pula para cá, aqui para baixo, 4F, 5D, 6P. E por fim, 7S, 5F, 6D e 6P. Essa região aqui também já foi completada hoje. 7P, desculpem, essa última linha aqui da tabela periódica, tá? Esse último período já foi fechado. Esses últimos elementos aí foram descobertos recentemente, alguns deles. Então, pessoal, com isso em mente, sabendo separar de acordo com a linha e com a região da tabela periódica, você consegue fazer a distribuição eletrônica ali dos elementos até chegar nele, né? De acordo com a quantidade de elétrons que cada um tem. Beleza? Coloquei alguns exercícios aqui para a gente treinar essa parte da distribuição eletrônica utilizando a tabela periódica. Então, aqui, ó, o oxigênio tem número atômico 8, ele está neutro, tem 8 elétrons para poder distribuir. O oxigênio, pessoal, ele está aqui, ó, nessa região. Aqui está o oxigênio. Então, como que ficaria a distribuição eletrônica dele? Começa aqui, ó, na parte de cima da tabela, né? 1s, 2, já foram 2 elétrons, né? Depois, 2s2, mais 2 elétrons, até chegar na região aqui agora do 2p. 2p1, 2, 3, 4. Vai terminar em qual a distribuição dele? Em qual subnível? 2p com 4 elétrons, né? Se você somar 2 com 4, chegou nos 8 elétrons da distribuição eletrônica do oxigênio. Sódio. O sódio vai estar aqui, ó, nessa região, na primeira coluna da tabela periódica dos metais alcalinos, né? Como que fica a distribuição do sódio? 1s2, 2s2, 2p6, que você passa essa linha toda aqui da região do 2p, 2p6, depois até chegar no sódio aqui, ó, chegou no 3s1. Somando 2 com 6 com 1, você vai chegar nos 11 elétrons que você precisa distribuir aí do elemento sódio. Ok? Em relação ao alumínio. O alumínio, ele vai estar nessa posição. O alumínio, como que ficaria? 1s2, 2s2, só seguindo ali na tabela periódica, né? Depois o 2p pula para o 2p, 2p6. Agora para o 3s, 3s2. Você tem que colocar o máximo de elétrons permitido por subnível, né? De cada tipo. Depois, até chegar aqui no alumínio, 3p, 1, né? Que ele está aqui na primeira posição ali, na região do P. Somando os elétrons, 2 com 2 com 6 com 2 com 1, 13 elétrons, que são os 13 elétrons para distribuir do alumínio. Vamos fazer mais uma aqui, que seria o ferro. O ferro, pessoal, ele estaria aqui, ó, tabela periódica. Como que ficaria a distribuição do ferro? Tem número atômico 26. 1s2, né? A primeira linha, 1s2. 2s2. 2p6. 3s2, agora na terceira linha. Depois 3p6. 3s2. 3p6. Depois o 3p pula para onde? Para o 4s. 4s2. Depois chega na região do D. 3D, até chegar aqui no ferro, que é 6. 3d6. Então, essa aí seria a distribuição eletrônica do ferro, fazendo pela tabela periódica. Dessa mesma forma, é possível fazer de qualquer tipo, qualquer elemento. Ok? Vou colocar algumas questões aqui do Enem agora, em relação à tabela periódica, do Enem 2018.
Falando, na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, que tem o número atômico 41, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Então falou aí já que o tântalo e o nióbio eles têm propriedades semelhantes, né? A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétrons no subnível F. É isso que faz com que os elementos tenham propriedades semelhantes, pessoal? Não é isso, né? O que faz eles terem propriedades semelhantes é pertencerem ao mesmo grupo, à mesma família da tabela periódica. Apenas sabendo esse conceito simples que nós vimos aí nessa aula, já foi possível de resolver essa questão, né? Então, letra C. Mais uma questão, falando o seguinte. A tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos químicos ordenada por seu número atômico, número de prótons, que é o que nós vimos, né? Configurações eletrônicas e propriedades químicas recorrentes. Esta ordenação mostra as tendências periódicas como elementos com comportamentos semelhantes. De acordo com a disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de acordo com a localização do elétron e de menor energia nos orbitais s, p, d e f, três afirmações foram feitas. Foram as regiões que nós vimos, né? Essa aqui é do S, a do meio aqui do D, a da direita P e aqui embaixo F. Então quer dizer que cada elemento, a distribuição eletrônica do elemento que tiver em cada região, na primeira região vai terminar em F, ali no meio a distribuição eletrônica termina em D, à direita termina em P, e se o elemento for lá de baixo, dos lantanídeos ou actinídeos, vai terminar em F. Ok? Primeira afirmação. Os elementos posicionados nos agrupamentos S e D são chamados de metais. Exatamente, né, pessoal? Quando eu fiz a escadinha aqui, ó, o que está à esquerda são os metais e o que está à direita, ametais. Verdadeiro. Alguns elementos posicionados no agrupamento P são chamados halogênios e gases nobres. Sim, os halogênios é a família 7A, como nós vimos, e os gases nobres, a 8A. 3. Verdadeiro também. Os elementos posicionados no agrupamento F são chamados de lantanídeos. Sim, o primeiro elemento é o lantânio. E actinídeos, que o primeiro elemento ali da outra linha do F, da região do F, é o actínio. Então, sim, são chamados lantanídeos e actinídeos. Também está correta. 1, 2 e 3 corretas, letra D. Para fechar essa aula, então, gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 2 do PET, que é o volume 4, Plano de Estudos Tutorados. Também quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios PET volume 4, isso aí para meus alunos, né? Meus alunos podem fazer contato comigo pelo aplicativo Conexão Escola e pelo Google Classroom. Quem não for meu aluno pode tirar dúvidas comigo pelo Instagram, mandar um direct lá para mim que eu respondo, ou então deixarem os comentários aqui no vídeo aqui do YouTube para poder fazer contato comigo e conseguirem tirarem as suas dúvidas sobre esse conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Me sigam lá no meu Instagram, Professor Magno Augusto. Então é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais. Tchau para vocês.